Olá, hoje nós vamos discutir em cadeia pública em sinal compartilhado pela Rádio Câmara no 93,9 FM e também nos canais 10 da NET e 60.3 UHF Digital, o país. A nossa eleição presidencial, pré-candidato a presidente da República, ex-ministro, ex-governador, ex-deputado, advogado, nascido em Pindamonhangaba, Ciro Gomes, está conosco aqui no estúdio da Rádio e da TV Câmara. Ciro, você elegeu emprego e vem aqui em Bauru falar sobre emprego e renda. E tem algumas medidas estruturantes que a gente está acompanhando, que você já está dialogando com o país. Gostaríamos primeiro de convidar você a conversar conosco sobre essa questão dessas medidas estruturantes, onde for possível do nosso tempo aqui, para que a gente entenda um pouco mais as suas ideias. Claro, Nelson, muito obrigado a você pela oportunidade que me dá de, por esse espaço que pertence à comunidade de Bauru, falar a toda a gente querida, né, do interior de São Paulo, que a partir da liderança natural de Bauru, está nos assistindo tanto pela rádio quanto pela TV Câmara. Veja, o Brasil, se nós tomarmos com clareza, né, para poder sairmos dessa miudice política, o Brasil é um país que parou de crescer ali pelos anos 80. E veja como é grave. Em 1980, que é, sob o ponto de vista do tempo histórico ontem, né, 1/3 da riqueza brasileira vinha da indústria. E essa indústria nacional brasileira tinha o tamanho da soma da indústria da China, da Coreia do Sul, da Malásia, de Singapura e do Vietnã, que eram os chamados admirados tigres asiáticos. Hoje, só para a gente ver o tamanho do problema estrutural brasileiro, aquilo que era 30% virou meros 11% da riqueza brasileira tirada da indústria, viramos o país que mais gravemente fecha indústrias no mundo capitalista inteiro, e a China nos passa e hoje tem simplesmente 10 vezes a produção industrial do Brasil. A conta disso é o desemprego. Explodiu no Brasil 13 milhões e 700 mil pessoas de desemprego aberto. Se nós somarmos a quantidade de brasileiros empurrados para viver de bico, né, correndo do rapa nas ruas das cidades, nas praças, ainda tentando levar alguma coisa decentemente para casa, mas já desorganizando a economia formal, nós vamos falar em mais 32 milhões e 200 mil brasileiros. Isso não é brinquedo. É um país, não há a menor chance de um país como o nosso, temos 52 milhões de pessoas empurradas para esse tipo de selvageria, né, não ser um país que vai encontrar indicadores sociais cada vez mais dramáticos. O mais grave deles, que talvez recomende a gente refletir, né, e fora de uma discussão política não há saída para isso, é a quantidade de homicídios, que é um sintoma. Né? Esse sintoma é o seguinte: nos últimos 12 meses, 62.500 brasileiros foram assassinados. Quase todos jovens, quase todos negros, quase todos pobres das periferias do Brasil. Aí nessa disputa por território em que o narcotráfico consegue pagar para um jovem uma diária maior do que a economia real formal do país. Só no último ano o Brasil fechou 1.000 indústrias e desempregou 580 mil pessoas. São números que eu tento trazer ao debate para que a gente se proteja dessas conversas superficiais, né? Porque toda carniça atrai urubu. Então você tem aí um momento trágico, o Brasil nessa situação socioeconômica dramática, e em cima disso uma simplificação grosseira, demagogia, o ódio político, a violência do argumento, as simplificações, como se essas coisas fossem fáceis. Eu estou tentando, a partir de uma experiência que eu acumulei, propor um projeto nacional de desenvolvimento, cujo objetivo é fazer o país voltar a crescer. Para isso acontecer, nós precisamos resolver algumas questões. 3 são as mais urgentes para começar o jogo. Primeiro, ajudar a superar o explosivo endividamento das famílias e das empresas. No momento em que eu lhe falo, Nelson, 61 milhões de brasileiros estão com o nome sujo no SPC ou no Serasa. 61 milhões de pessoas. Nas empresas, o débito chega a 2 trilhões com T de tapioca de reais, com 600 bilhões desses quase caminhando para a inadimplência, o que faz com que os bancos recuem e não emprestem mais, a não ser a um custo absolutamente impagável. Se desconta uma duplicata aqui em Bauru por 75% de juros ao mês, quando isso é o dobro da taxa de juros que se desconta uma duplicata por ano na Europa e nos Estados Unidos, só para você ver a distância das práticas brasileiras. Isso foi causado por uma superconcentração bancária, em que 5 bancos controlam 85% das operações. Então é preciso ajudar as famílias a consolidar suas dívidas, sair do SPC, porque um dos motores da economia, da atividade econômica, da geração de emprego, é o consumo das famílias e a gente precisa restaurar essa capacidade. Segundo, ajudar as empresas a desconstituir esse passivo estrangulado para que o outro motor seja ligado, que é o motor do investimento das empresas.
O terceiro problema é o colapso da conta pública. Então a gente às vezes pensa que isso é conversa de economista e tal, mas o Brasil vai terminar esse ano, entre o que o governo já arrecada, já esfolando o povo de cobrar imposto, e o que ele vai gastar, já pagando mal e porcamente o menor investimento da história do Brasil, vamos terminar esse ano com 150 bilhões de reais de buraco, de déficit. E aí a poupança do governo também é o terceiro motor que ativa a economia. Como não tem poupança, não tem investimento, daí também não sai o crescimento, nós precisamos consertar essa conta. E é que nem todo brasileiro faz. Diminuir a despesa onde for mais possível, onde for socialmente mais justo, e aumentar a receita também onde for mais justo socialmente, porque a classe média e o povão já pagam imposto sem merecer, sem nem saber que está pagando. Quando uma senhora, por exemplo, diarista, atende o celular para marcar um dia de trabalho, ela está pagando 40% de imposto. Eu rio para não chorar, né? 40% de imposto sem nem saber no custo daquela conta do celular. Então, essas três questões. E para o país poder crescer sustentadamente, nós precisamos interromper essa destruição de indústrias e iniciar um vigoroso e novo processo de industrialização. Por que a indústria toma esse relevo? É porque ela paga os melhores salários, é quem recupera mais impostos e é quem agrega valor para as exportações, pagando a conta que a gente tem que comprar as coisas no estrangeiro, que a gente não sabe produzir aqui. Por exemplo, toda a eletroeletrônica nós não sabemos produzir aqui, temos que pagar em dólar no estrangeiro. E não vamos alimentar a ilusão de que vamos pagar isso com petróleo bruto barato e minério de ferro in natura. Isso nunca fechou essa conta no mundo. E essa conta de industrialização, o Brasil tem potenciais, né? O primeiro é petróleo, gás e bioenergia. Nós estamos aqui num pedaço de São Paulo em que a bioenergia, que é o etanol, por exemplo, mas não só o etanol, tem potenciais extraordinários. E o Brasil virou, veja se pode, o crime de importador de etanol. Eu comecei por a questão estruturante para entender alguns subtemas, aproveitando o nosso espaço aqui. Enfim, Petrobras, por exemplo, você poderia dar um... Pois é, a Petrobras é uma ferramenta essencial nessa retomada. Por quê? Porque a Petrobras tem expertise tecnológica, a Petrobras sabe refinar, a Petrobras desenvolveu tecnologia de águas profundas que só ela tem, ela desenvolveu tecnologia do pré-sal que só ela tem, e a hora da gente beber a água, a hora da onça beber a água, essa gente quer entregar a Petrobras para estrangeiro. Como é que seria com o argumento de que hoje, nessa condição quebrada, ela não tem condição de satisfazer... Isso é papo furado puro. A Petrobras está muito longe de ser quebrada. O que desmontou a Petrobras foi essa mistura de corrupção e ineficiência, que isso é como se fosse um carrapato, uma praga de carrapato numa vaca. Uma vaca muito boa, que dá muito leite, que dá muito queijo, que dá uma cria por ano, né? De repente pesteou de carrapato. E o que é que a gente faz? Mata a vaca e perde o leite, perde a cria, perde o queijo? Não, a gente cura o carrapato. E você tem que fazer um contrato de gestão transparente e que a sociedade possa controlar o desempenho da Petrobras. Isso tudo é em linha com as melhores práticas internacionais. 80% do petróleo do mundo é administrado por estatais. Quem está vindo comprar o petróleo brasileiro são estatais estrangeiras. Isso é que é o criminoso, né? Então, a Petrobras, o que deformou foi essa questão de perder a autoridade moral pela corrupção, mas basicamente é que o petróleo estava a $110 o barril e despencou para 30. Todas as petroleiras do mundo trincaram, balançaram, né, perderam capacidade de investimento. Mas o petróleo voltou já para 80. Então a Petrobras agora está nadando em dinheiro. O brasileiro precisa saber disso. Só no primeiro trimestre a Petrobras tirou nas costas do povo brasileiro 3 bilhões e 900 milhões de reais de lucro. Que essa estratégia do ponto de vista de modelo de Estado entre essas estatais que você citaria que sem nenhuma contra-informação não seria nenhum exagero discutir concessão, modelo de terceirização, não aquilo há, que é estratégico para o país? Não há. O Deng Xiaoping, que é o grande estadista chinês que fez a virada da China, ele simplificava numa frase, quando aí as pessoas iam cobrar dele o oposto. Por que ele não desestatiza? Por que não privatiza? Por que não cria uma iniciativa privada no Estado comunista chinês? E ele resolveu fazer isso. E aí os velhos comunistas, preocupados, perguntavam, mas como explicar? Ele dizia assim, para mim não interessa a cor do gato, interessa que ele caça o rato. E assim o Brasil precisa aprender a fazer. Nós temos que ter um projeto nacional de desenvolvimento e projeto supõe a gente planejar o futuro do país. O que é que nós queremos ser em educação, em saúde, em segurança pública? O que é que a gente quer ser em estrada, ferrovia? Aqui que nós estamos em Bauru, o maior entroncamento rodoviário do Brasil, né? Quais são as lógicas do país? Botar isso num papel, estabelecer os custos, estabelecer os prazos e aí definir quem faz o quê pela lei do menor esforço. Então qual é o problema da gente privatizar uma ferrovia? Não vejo nenhum.
Telefonia, não vejo nenhum, mas petróleo eu vejo. Ok. Por quê? Porque no mundo do petróleo, você vai ter ou o seu preço ou o preço internacional. Por que o brasileiro está obrigado a pagar R$5 por um litro de gasolina se nós estamos sobrando petróleo? Porque essa gente que nos governa sem autorização, a partir do golpe, está impondo ao brasileiro o custo da especulação internacional. Temos um modelo, já que você citou de questão de infraestrutura, interessante aqui no coração do estado de São Paulo. Como você bem sabe, interligado por rodovias, apesar dos pedágios e da política de tarifas, o porto intermodal aqui fora, apesar da necessidade de investimentos para a questão fluvial de profundidade, a interligação não resolvida com o aeroporto, que tem um problema de transporte de cargas, como suposta visão para desafogar o sistema Campinas e São Paulo. Enfim, então tem todos esses modais interligados e a ferrovia, que é onde nasceu a cidade, só que com a destruição que você já conhece. Veja, Bauru é bem um exemplo das potencialidades brasileiras. E o que nós precisamos fazer é esse projeto definir, pela lei do retorno mais rápido, quais são as coisas que nós devemos fazer agora e quais são as outras que, por sacrifício, a gente tem que esperar um pouco. Então, evidentemente que se eu boto um tostão integrando um centro nevrálgico do epicentro da economia do Brasil, que é São Paulo, eu produzo resultados muito mais rápidos. Porque já tem as estruturas, a atividade econômica mais ou menos já existe com grande pujança. E se eu estava lhe dizendo que o Brasil virou o país que mais destrói indústrias, o centro dessa destruição é São Paulo. São Paulo já teve 42% da produção industrial do Brasil, caiu para menos de 30%. É o verdadeiro genocídio. Né? Não tem ideia o brasileiro médio, né? Até porque a Fiesp, por exemplo, que deveria falar pela indústria, virou um ato de politicagem conservadora, não discute as questões reais, vive balançando a cabeça para governantes que destroem a economia brasileira e tal. E esse é um problema, nós precisamos redesenhar, inclusive, a interlocução com o mundo real, que é um grande empreendedorismo que está aí no Brasil acontecendo a despeito e contra o governo em muitas circunstâncias. Já que escolhi no nosso tempo a questão estruturante aqui, citar que nós temos na prateleira da universidade, bem usado ou não, bons estudos sobre a questão de arranjos produtivos regionais com alguma interface com outros estados. Tem IAC e IEA, alguns deles saíram da prateleira e outros não. Como é que você vê essa relação, se isso faz parte de um projeto nacional? Faz parte, o Projeto Nacional de Desenvolvimento recupera a ideia, né, de que é tarefa pública, embora em coordenação com a iniciativa privada, promover o desenvolvimento e a superação da pobreza e da desigualdade. E isso tem que ser feito com especializações regionais, seja pela natureza, né, dos potenciais produtivos do país que não são conhecidos, né, bem aqui do lado, Minas Gerais não sabe a capacidade que o centro de São Paulo tem. Quando você olha a região de Ribeirão Preto, com outra volatile, nós fechamos 20% das indústrias brasileiras. Os chineses estão rondando o agronegócio brasileiro para comprar cana in natura, quando a gente tem toda a condição de fazer aqui um polo de biocombustíveis para o mundo inteiro, né? Agregando valor e gerando os empregos aqui. Portanto, esse meu projeto nacional de desenvolvimento, ele tem um corte mesorregional que identifica essas potencialidades e potencializa ela por um conjunto articulado de políticas, renúncia fiscal, crédito, vantagens alocacionais, capacitação de mão de obra, desenvolvimento técnico-científico, projetar mercado, tentar perfurar mercados internacionais. Como é que um pequeno empreendedor daqui vai descobrir exportação? Se não houver uma coordenação, uma maternidade de empresas, uma incubadora que permita a um jovem empreendedor sair da universidade. Vocês agora, estavam me falando do prefeito, que está fazendo um sacrifício enorme para arrumar a casa, etc. Ele estava me contando que vocês conquistaram a faculdade de medicina da USP. E isso supõe um outro hospital. Só que quando você tem uma faculdade de medicina em outro hospital e naturalmente vira um centro regional que já é, só que mais sofisticado, praticamente 80% de tudo que esse hospital vai consumir ou que já está consumindo vem do estrangeiro. Mas temos também uma visão hospitalocêntrica da cultura do uso e da distribuição mal do recurso de saúde no país e uma crítica à não participação, não sei se isso é em emenda constitucional, enfim, da participação da União na divisão do bolo. As prefeituras já devem ter te dito que tem prefeito gastando 30%, 25%, muito além dos 15%, e em saúde sempre falta dinheiro. Hoje, os municípios estão recebendo em valores reais o que recebiam em 2012. Você vê o tamanho do retrocesso que essa gente está impondo ao nosso país e o tamanho da necessidade de nós pormos em perspectiva uma mudança. Uma das questões centrais é a saúde. Ela tem dois problemas. Tem um problema de ineficiência institucional, está na hora da gente adaptar o SUS, que é uma ideia generosa, que deve ser mantida, preservada, aprimorada,
mas é preciso garantir que o usuário tenha influência sobre os prêmios e punições que eventualmente se tenha que introduzir para qualificar o atendimento e fazer com que o cidadão seja minimamente respeitado pela relação com saúde. E o outro grande problema está na sua pergunta, é o subfinanciamento. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Você tem a tabela do SUS, por exemplo, congelada a valores de 2003, o que praticamente fechou milhares, para não falar milhões de leitos e oportunidades de atenção básica e atenção secundária no Brasil, das redes conveniadas, Santa Casa, hospitais filantrópicos, etc., etc. E também impôs aos municípios um ônus que está ficando insuportável. E agora vai colapsar porque eles empurraram uma emenda chamada 95, que proíbe o país, veja bem o cidadão que está nos ouvindo, proíbe o país de expandir o gasto com saúde, educação e segurança por 20 anos. Veja se pode, um país que já é precária a condição de atenção de saúde, um país em que os municípios já estão gastando o dobro do que podem, porque Brasília manda dizer que o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, justo que seja, é imposto por Brasília, não consulta o orçamento de Bauru, nem de uma cidade menor, porque os custos da saúde são importados, como eu tentei te dizer, e são uma variável de câmbio. Se o câmbio muda de 3,20 para 4, imediatamente os preços da saúde sobem e o município arca com toda essa tarefa, e o juiz ou o promotor, de boa fé provavelmente, mas estabelece logo uma tutela, uma anarquia, uma verdadeira Babel, né? Usurpando a democracia. Essa anarquia precisa ser corrigida no Brasil. É possível mexer nesse sistema, além das medidas estruturantes que a gente falou na origem, sem pensar em questões, neste momento, dada a dificuldade reconhecida do brasileiro, do senso comum, como questões como a CPMF, por exemplo, ou não? Haverá de se ter coragem de Não é possível resolver o problema brasileiro sem uma equação que todo brasileiro em casa sabe fazer. Como o país está quebrado, nós precisamos baixar despesas aonde quer que elas possam ser baixadas. Evidentemente não é em saúde, evidentemente não pode ser em educação, muito menos segurança pública, muito menos ciência e tecnologia, que são essencialidades do porvir. Porque cada economia que você faz aqui, você está matando gente, literalmente, e, portanto, fechando o futuro das pessoas. Mas o Brasil tem metade do seu orçamento desperdiçado com despesas financeiras. É preciso, com toda prudência, com toda cautela, mas pressionar essa despesa financeira para baixo, né? Isso há como fazer. Depois, o 29% do que sobra é despesa com previdência. E aí não é o povão trabalhador que está pagando, que é responsável por isso. 2% dos beneficiários têm o privilégio de levar 1/4 de todos os benefícios. E isso aqui a gente também tem que mexer, nem que seja para o futuro. Se não podemos mexer para agora, porque a lei, quando retroage, o juiz tira de vigor, etc., nessa verdadeira Babel que eu já denunciei, mas é preciso consertar isso para o futuro. E, por fim, corrigidas as despesas, o Brasil cobra mais imposto de quem pode pagar menos e muito menos de quem pode pagar mais. Vou dar aqui 2 exemplos em linha com o mundo. Só o Brasil e a Estônia, um minúsculo país do leste da Europa, não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Então você é funcionário da Câmara ou é terceirizado de uma empresa, não sei, você morre com 27,5%, dependendo do salário, ou um camarada que ganha R$ 2.059 já morre com 15% do salário. E o barão que recebe lucro e dividendo na conta de bilhões de reais não paga um centavo no Brasil. Isso eu vou propor, não é? Porque se eu consigo isso, eu consigo diminuir os impostos sobre os mais pobres e sobre a classe média. Você está falando de balança de serviços no meio dessa ideia? Sim, também? Claro, claro. Veja bem, o Bonner, todo poderoso apresentador do Jornal Nacional, recebe R$ 1 milhão de salário, só que em vez de receber salário, ele recebe na PJ, na pessoa jurídica, e paga 15% de imposto de renda, enquanto um trabalhador da classe média paga 27%. Ciro, a gente tem... Deixa eu só te dar um outro Claro. exemplo. Imposto sobre heranças grandes, não a classe média que não Claro. tem mais nada para dar para ninguém, já está esfolada. Mas nos Estados Unidos, que é o país capitalista, a menor alíquota no imposto sobre as grandes heranças é 29%, no Brasil é 4%. A gente tem uma série de outros temas, respeitando aqui o pessoal da estrutura e que gentilmente nos concedeu essa possibilidade Eu que de falar agradeço o aqui na privilégio de emissora falar com você e parabenizo pela qualidade das questões. Muito obrigado, sorte. Muito obrigado. Você encontra esse programa a hora que você quiser, na íntegra, sem cortes, na página também da TV Câmara no Facebook. É só clicar em vídeos e você terá ele para assistir na sua casa. Até o nosso próximo encontro.